Quidditch é muito mais fácil de entender, embora seja bastante mais difícil de jogar. Esta é a frase dita por um jogador de Quidditch, que é sobre o tema do vídeo de hoje. Sim, finalmente vamos falar de Quidditch. Depois de a gente ponderar bastante sobre tudo, afinal de contas a gente já falou um bocadinho de tudo nestes vídeos deste canal, falar de um dos desportos mais populares, mais famosos do mundo bruxo. Então, venham daí, vamos falar de Quidditch. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. Se vocês são novos aqui no canal, saibam que este canal aqui fala especificamente de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Portanto, sim, sejam bem-vindos a todos vocês. E como eu disse no início do vídeo, vamos falar de Quidditch. Portanto, são amantes de desportos, estão no canal correto. Sim, vamos falar de um dos desportos mais famosos do mundo bruxo. Que assim, as regras em si não são complicadas, as coisas em si durante o desporto em si, durante o jogo em si, também não são complicadas de entender. O complicado está na prática. Portanto, a teoria é bastante fácil, a prática nem tanto. Certo? Quidditch é jogado em vassouras. Portanto, logo a partir daí a coisa tende a não ser fácil. Certo? Quidditch é jogado num campo oval. Ok? Portanto, nós temos 6 aros no campo, 3 de cada lado, com alturas diferentes. O campo é oval porquê? Não sei. Mas decidiram que o campo seria oval. Todas as equipas têm 7 elementos, portanto, cada uma das equipas de Quidditch, seja Gryffindor, Slytherin, da Irlanda, etc. e tais, têm 7 elementos. Elementos esses que estamos a falar de 3 Chasers, 1 Keeper, 2 Beaters e 1 Seeker. Portanto, é essa a formação de uma equipa de Quidditch. Ao mais não parece, o complicado de tudo isto é as bolas em si. Portanto, nós temos no mundo muggle, desde o ténis ao futebol, ao rugby, ao badminton, etc. e tal, nós temos uma única bola em jogo. Aqui nós temos 4. Portanto, não é fácil. Não é nada fácil. Nós temos uma Quaffle, temos 2 Bludgers e temos uma Snitch dourada, uma Snitch de ouro. Portanto, são 4 bolas em campo, que dá uma confusão, uma barafunda. É complicado. Vamos lá. Vamos com muita calma, porque para algumas pessoas, assim como foi para mim no início entender bem o Quidditch, é complicado assimilar. Vamos então com calma, para e passo, explicar as bolas, o que é que serve, o que é que servem nos Chasers, porque é que são lá os Beaters, o que é que faz um Seeker e etc. e tal. Vamos lá, com calma. O jogo inicia-se e nós temos funções para cada elemento de cada equipa, certo? Os Chasers, por exemplo, que são 3, a função deles é pegar na Quaffle. Cada golo marcado pela Quaffle equivale a 10 pontos. Portanto, 10 pontos para o Gryffindor, que é aquilo que mais ouvimos durante o filme inteiro, certo? Mas a maior parte das vezes nós temos o Snape a tirar pontos dos Gryffindor. Mas, enfim, o Keeper é, digamos, o nosso guarda-redes. Tem esses 3 aros e o Keeper está na frente desses 3 aros para que a equipa adversária, os Chasers da equipa adversária, não coloquem a Quaffle dentro desses aros. Ok? É literalmente um guarda-redes. Tem outra forma de explicar. As Bludgers, que são 2, que estão em campo, 2 que faz assim, são 2, ou só 2, que estão em campo, elas são um bocadinho matreiras. Elas são muito fortes, têm muita força, e são quase como se fossem atingidos por um foguete, devido literalmente à potência que elas têm. A função delas é atirar qualquer membro de qualquer equipa abaixo. A equipa dos Beaters é pegar nessas Bludgers e com uns tacos, com os bastões, arremessá-las para a equipa adversária. Ok? Portanto, cada parte do campo, nós temos esses 2 Beaters, que a função deles é pegar nos bastões, atirarem as Bludgers para a equipa adversária. Portanto, até aqui, nada de difícil, certo? E claro, temos o Seeker, que a função dele é apanhar a Snitch dourada, a Snitch de ouro, naquele pombo de ouro que nós vemos, não tem como. Nós vemos porque aquilo só devagar, porque a Snitch dourada tem o tamanho de uma noz, literalmente o tamanho de uma noz, mas com uma velocidade que vocês não conseguem imaginar. Para conseguir às vezes localizar a Snitch, pode demorar meses. Existiram jogos que demoraram meses e meses porque o Seeker não apanhava a Snitch. E não foi fácil. Depois de apanhar a Snitch, o jogo termina, fantástico, e o que é que acontece? Cada vez que o Seeker apanha a Snitch, são 150 pontos para o jogo. Agora, isso vai fazer com que a equipa que está a jogar o Seeker apanhando a Snitch ganhe o jogo? Não. Porque independentemente disso, a equipa adversária pode já estar, devido às Quaffles,
nos ares, não é? Que equivale a 10 pontos cada uma. Imagina que a equipa adversária já está com 200 pontos. E a outra equipa, fez 20 pontos e, entretanto, o Seeker apanhou o Snitch. Não é? Ou seja, não fizeram os 200 pontos e a equipa adversária ganha na mesma. Portanto, a nível de pontuação, a Snitch não quer dizer que o Seeker que apanha a Snitch é quem vai ganhar o jogo. Que é mais ou menos essa a ideia. Que muitas vezes nós vemos... Porque é que eu estou a apontar para a luz? Não sei. Mas é aquilo que muitas vezes nós vemos nos filmes de Harry Potter. O Harry apanha a Snitch e ganha o jogo. E nós achamos, devido àquilo que vimos no filme, que o Seeker apanha a Snitch, então ganha o jogo. Isto está errado. Não tem nada a ver. Não é assim que a coisa funciona. Lembrem-se que a Quaffle vale 10 pontos cada uma, portanto, se tiverem um keeper mau, muitos pontos vão entrar naqueles arcos. Portanto, isto é a função e a forma como se joga Quidditch. Não é difícil, não é complicado entender a função de cada jogador, a função de cada bola, o que é que significam, a pontuação que cada bola tem. Neste caso, as Bludgers não têm pontuação nenhuma, é só mesmo para estar a irritar o jogo em si. Mas a Quaffle e a Snitch têm algumas pontuações que são precisas ter em atenção durante o jogo. Até aqui, nada transcendente, já sabemos que existe um árbitro. Nós nos filmes vemos, por exemplo, que é a Madame Hook, que é quem dá aulas de voo, certo? E é ela, muitas vezes, que vai arbitrar o jogo. Enfim, existiram alturas que o próprio Snape foi arbitrar um jogo. Outros 500 paus. Outra história, outras coisas que mais tarde podemos falar sobre isso, em regras e tal. Se vocês quiserem que a gente explique todas as regras, todas as coisas sobre Quidditch, um bocadinho mais a fundo agora, explicando coisas bem mais complexas, deixem nos comentários, ok? Nós podemos fazer um segundo vídeo, realmente, a falar sobre as regras, porque são algumas, existem coisas que aconteceram e que não foram publicadas, não foi uma coisa que foi tornada pública, ficou nos registros, mas conseguiu ficar para fora. Entendem o que eu estou a tentar dizer? Existiram várias coisas assim. 70! Pronto, fica só aqui a dica. Até lá vamos falar da equipa Gryffindor. Porquê a Gryffindor? Porque eu sou o Gryffindor. Apesar daqui do resto da equipa não ser Gryffindor, eu sou o Gryffindor. Então eu vou falar da equipa formada nos Gryffindor, ok? Nós temos os três Chasers Gryffindor, que são Angelina Johnson, Alicia Spinnet e Katie Bell. Portanto, para quem se lembra da Katie Bell, lembrem-se de que aquela menina no Enigma do Príncipe ficou com aquele colar, estava envenenado, feitiçado. Lembram-se? Aquela situação que ela levanta do ar, cai. Vocês lembram-se de tudo isso? Portanto, essa é Katie Bell, é uma Chaser Gryffindor. Depois temos um Keeper, que é a tal guarda-redes que eu falei no início do vídeo, que é o Oliver Wood, que é o responsável da frase com a qual eu comecei este vídeo. Sim, foi ele que disse ao Harry esta frase. E tem toda a razão. Depois disso nós temos dois Beaters, e quem são eles? São os gêmeos Weasley, Fred e George Weasley, obviamente são dois malucos em casa. Literalmente, dois loucos. E temos um Seeker, que nós sabemos que no primeiro ano de Harry em Pedra Filosofal é ele que entra como Seeker dos Gryffindor. Empenhou várias Snitch, ou outros jogos o Harry nem sequer chegou ao fim, porque acontecia sempre alguma coisa, ou ele caía, ou enfim, coisas más aconteciam, e o Harry muitas vezes não terminava os jogos. É um Seeker que lhe aconteceu bastantes coisas, por sinal. Portanto, esta é a equipa formada dos Gryffindors. Entretanto, se quiserem saber de mais equipas, porque acreditem, a coisa que não falta são equipas. Por exemplo, falando em equipas, falando em curiosidades sobre equipas e tudo mais sobre equipas, vocês sabem que nós somos um canal de Harry Potter em Portugal. Então expliquem, e vou-vos dizer uma coisa muito importante. Portugal esteve na Copa Mundial de Quidditch. Sim, nós estivemos lá. Nós não chegamos à final, mas nós estivemos lá. Na 42ª Copa Mundial, Portugal esteve lá e não teve um bom desempenho, é que podemos dizer assim. Mas o que interessa é que nós estávamos lá. Isso é que é o importante. Outra curiosidade que nós podemos falar, por exemplo, é que já toda a gente deve saber. James Potter, pai de Harry Potter, também foi um excelente Seeker e também jogou pelos Gryffindor e era brilhante. Aliás, modéstia à parte, na parte do James, ele era, se calhar, conseguia superar o Harry de longe. O James era muito bom. Outra curiosidade que nós podemos falar é da professora McGonagall. Sim, a professora McGonagall nos seus tempos de adolescente, portanto a professora McGonagall teve também o seu lado adolescente, ela estudou em Hogwarts e pertenceu à equipa Gryffindor em Hogwarts. Portanto, brilhante. Aquela mulher é brilhante em tudo. O problema vem de que durante um jogo, na sua altura de juventude, durante um jogo contra o Slytherin,
existiu uma falta, ela acabou por ter uma contusão, várias costelas partidas, devido a essa mesma falta. Falta essa que, pelos vistos, não foi bem marcada, as coisas não correram pelo melhor, e os Gryffindor acabaram por perder a taça esse ano. Outra curiosidade que nós vamos falar, e eu não vou aprofundar muito nesta personagem, porque eu quero fazer um vídeo só para falar desta personagem. Porque aquilo que nós vemos nos filmes, aquilo que nós lemos nos livros, não tem nada a ver. É que não tem nada a ver. Ginny Weasley era também uma grande jogadora, aliás, a Ginny tornou-se profissional. Portanto, temos ali uma excelente jogadora de Quidditch. Mas sobre a vida da Ginny, nós vamos falar mais tarde, em um outro vídeo, que está a ser aqui meio formatado, para conseguirmos trazer todas as informações certinhas e corretas para vocês. Ok? Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like. Se não sabem muito bem nada, se querem aprender um pouco mais sobre Quidditch, lembrem-se, nós temos na livraria de Hogwarts, nós temos o livrinho de Quidditch através dos tempos, que é um livro que vocês deviam ler. Todas as informações estão neste livrinho. Portanto, comprem o livro, certo? Deixar nos comentários se vocês querem saber mais sobre essas regras, todas as regras que vêm do Quidditch. Aliás, abri logo na página certinha, na página 27 do livro, tem aqui onde diz as regras. Portanto, aqui vocês vão ter todas as informações. Certo? Subscrevam, like e nós vemos no próximo vídeo.